Milhares de canais de história repetem os mesmos fatos sobre a MG-42. Eles focam apenas na cadência de tiro absurda, mas quase todos ignoram o impacto real nos comandantes aliados e as tentativas desesperadas de copiar o projeto. Por que essa arma causou tanto pânico? O motivo era simples: os alemães introduziram um conceito de combate totalmente novo. 80 anos depois, esse mesmo conceito continua em uso e a arma ainda serve em exércitos modernos. No quadro, soldados operando a versão atual da metralhadora. Tudo começou após a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, as metralhadoras mudaram as regras do jogo. Elas vieram para ficar. Mas a Alemanha enfrentava dois problemas críticos no período entre guerras. O primeiro era a proibição total. O Tratado de Versalhes impedia os alemães de desenvolverem novas armas. Eles foram culpados pela guerra e derrotados, mas isso não os parou. Eles usaram codinomes e empresas de fachada fora da Alemanha para contornar as restrições. O segundo problema era tático. Os generais alemães queriam evitar o impasse das trincheiras. Eles planejavam a Blitzkrieg. As antigas metralhadoras pesadas, como a MG-08, não serviam para uma guerra rápida. A MG-08 era um monstro de aço resfriado à água. Exigia uma equipe de 5 homens. Pesava mais de 45 quilos com o tripé e os acessórios. Era impossível carregar aquilo em um avanço veloz. À primeira vista, uma restrição técnica intransponível. Mas na prática, o nascimento de uma lenda. Os engenheiros alemães começaram a trabalhar sob sigilo absoluto. Eles precisavam de algo leve e letal. Assim começou a jornada secreta que levaria à criação da MG-42. Ouve-se o som metálico de uma trava de segurança sendo liberada. Os alemães não queriam apenas uma arma nova, eles queriam ditar o ritmo do campo de batalha. O objetivo era mobilidade total. Não havia margem para erro. 25 projéteis. Esse era o limite do carregador da MG-13. Em combate, isso significava apenas 2 segundos de fogo contínuo antes da arma silenciar. Os alemães tentaram usar tambores de 75 tiros. O resultado foi um desastre técnico. Os mecanismos travavam e eram pouco confiáveis sob pressão. Eles precisavam de algo novo, mas não queriam apenas mais uma metralhadora comum. O objetivo era criar o conceito da metralhadora de uso geral. Uma arma única para todas as missões. Ela deveria funcionar em tripés pesados ou bipés leves. Teria que ser montada em tanques, blindados e aviões. O projeto exigia que ela fosse capaz de derrubar aeronaves em voo baixo. A solução surgiu com a MG-34. Ela é a antecessora da famosa MG-42, mas costuma ser ignorada pelos historiadores. Por que isso é importante? Porque a MG-34 foi a primeira metralhadora de uso geral do planeta. Ela introduziu um sistema de alimentação por cinta altamente inteligente. Além disso, trazia a troca rápida de cano. Na filmagem da época, nota-se, o operador substitui o metal superaquecido em poucos segundos. 1936. A Guerra Civil Espanhola serviu como campo de testes. Quando a MG-34 abriu fogo, nenhuma outra nação possuía algo equivalente. O comando alemão, porém, ainda não estava satisfeito. Eles exigiram que os engenheiros criassem algo superior. O novo projeto precisava ser mais barato e muito mais rápido de fabricar. A MG-34 era uma peça de engenharia fina, quase artesanal. Era feita de aço usinado com tolerâncias extremamente rígidas. Produzir uma única unidade exigia 150 horas de mão de obra especializada. O custo era proibitivo. No campo de batalha, o excesso de precisão virou um defeito. A lama e o frio intenso travavam o mecanismo delicado. Se o soldado não a limpasse obsessivamente, a arma falhava. O problema central era a escala. A guerra se transformou em um conflito de atrito. A vitória não dependia apenas de tática, mas de quem fabricava mais e aguentava perdas por mais tempo. À primeira vista, a MG-34 era perfeita. Mas na prática, ela era lenta demais para uma guerra total. Isso forçou a busca por um substituto. O foco mudou da perfeição técnica para a eficiência industrial bruta. Era o início da transição para um novo modelo. Uma arma revolucionária que alterou o curso da história militar. Este é o impacto real da metralhadora que mudou o mundo. Engenheiros alemães alcançaram requisitos que pareciam impossíveis na época. Eles não apenas criaram uma arma superior, mas cortaram o custo e o tempo de produção pela metade. Assim nasceu a MG-42. O processo de fabricação mudou completamente.
Quase todas as peças eram feitas de chapas de aço estampadas. Isso reduziu os gastos de forma drástica. Na mesa de projeto, o foco era a eficiência bruta. A mecânica interna também evoluiu. A arma utilizava um sistema de recuo curto com trancamento por roletes. Essa mudança permitiu uma cadência de tiro muito superior. Além disso, as tolerâncias entre as peças eram maiores. Isso significa que a arma funcionava melhor na lama e na poeira do campo de batalha. A MG-42 era barata, rápida de produzir e extremamente robusta. No quadro, nota-se um design simples, mas letal. Sua cadência de tiro era absurda para os padrões da Segunda Guerra Mundial e continua impressionante até hoje. Por que os aliados temiam essa arma? A resposta está nos números. As melhores metralhadoras aliadas disparavam cerca de 600 vezes por minuto. A MG-42 dobrava essa marca com facilidade. Dependendo da munição e do ferrolho utilizado, ela alcançava 1.500 rodadas por minuto. O som era tão contínuo que os soldados não ouviam disparos individuais, ouviam apenas um rasgar de tecido. Mas o poder de fogo exigia manutenção constante. Por isso, os alemães criaram um sistema de troca rápida de cano. Na prática, era um processo de segundos. No modelo anterior, a MG-34, o soldado precisava destravar e girar o receptor para retirar o cano por trás. Na MG-42, tudo acontecia pela lateral. O operador acionava uma trava simples e puxava o metal quente com uma mão. Ouve-se o som metálico da trava sendo liberada. O soldado encaixava o novo cano e voltava a atirar imediatamente. Uma equipe treinada realizava essa operação em apenas 4 segundos, mas havia um preço alto para tamanha velocidade. 20 projéteis passavam pelo cano a cada segundo. O calor era extremo. O atirador tinha poucos segundos de fogo contínuo antes de arriscar o superaquecimento total do metal. Não havia margem para erro. O equilíbrio entre destruição e falha mecânica era milimétrico. Assim, a MG-42 se tornou a espinha dorsal da infantaria alemã. 1942. O exército alemão coloca a MG-42 em operação pela primeira vez. Mas há um detalhe técnico que mudou a logística da guerra. A MG-34, sua antecessora, continuou em produção até o último dia do conflito. Por que manter 2 modelos? A resposta está no design dos tanques. O sistema de troca de cano da MG-34 era lateral. Já a MG-42 exigia um espaço que o interior dos blindados não oferecia. Redesenhar os tanques seria lento e caro. Por isso, a MG-34 permaneceu como a única metralhadora coaxial e de casco nos tanques alemães. Mas como essa arma superou as tentativas de cópia dos americanos? A história começou no final de 1941. Os primeiros protótipos foram enviados para a Frente Oriental. Testes reais de combate sob frio intenso e lama. O desempenho foi letal. No início de 1942, a adoção oficial aconteceu. O primeiro grande teste em massa ocorreu no norte da África, com o Afrika Korps de Rommel. Relatórios de inteligência aliados começaram a chegar com um tom de pânico. O 8º Exército Britânico foi o primeiro a registrar o som. Não era o clac-clac pausado das armas convencionais, era um rugido contínuo. Devido à cadência de 1.200 tiros por minuto, os disparos individuais se fundiam em um som único. Surgiram os apelidos: a Serra Elétrica de Hitler, o Rasga-Seda. Para os soldados sob fogo não havia nada de engraçado. No campo de batalha, eles a chamavam apenas de arma de arroto. Como os aliados reagiram ao medo de seus soldados? Com propaganda. O comando aliado produziu filmes para tentar diminuir o impacto psicológico da arma. Nos vídeos, narradores zombavam da MG-42. Diziam que ela latia mais do que mordia. A propaganda afirmava que a cadência baixa das armas aliadas era uma vantagem. Diziam que as armas alemãs desperdiçavam munição e eram impossíveis de controlar. Na filmagem, soldados fingiam que a precisão alemã era nula devido ao recuo. Mas a realidade era o oposto. Tentar vender essa ideia para um soldado fixo no chão sob fogo de supressão era impossível. Com o tripé Lafette, a MG-42 tornava-se uma ferramenta de precisão cirúrgica a longas distâncias. À primeira vista, os aliados fingiam desprezo, mas na prática, eles corriam desesperadamente para capturar exemplares. O objetivo era claro: desmontar, estudar e copiar o mecanismo para suas próprias tropas.
mas eles encontrariam um problema ainda maior no processo. A diferença fundamental estava na organização alemã. Eles estruturavam o esquadrão inteiro ao redor da metralhadora. O objetivo era extrair o máximo de poder de fogo do armamento. Porque o modelo alemão era superior? À primeira vista, uma formação comum, mas na prática, uma célula de combate focada em uma única arma. Um esquadrão padrão de 10 homens funcionava como uma engrenagem. 3 soldados formavam a equipe da metralhadora, o atirador, o assistente e o carregador de munição. Um oficial comandava o grupo. Os 6 soldados restantes portavam fuzis Kar 98. No quadro, os fuzileiros em posição de guarda. O papel deles era proteger a equipe da metralhadora. Em ataques ou na defesa, a MG-42 era a fonte principal de disparos. Os fuzis eram apenas o suporte. O peso da munição era um problema logístico. Para resolver isso, cada esquadrão recebia um burro ou um cavalo com uma carroça. Os alemães também criaram latas de munição com design avançado. Diferente das caixas aliadas, as alemãs eram estanques e inteligentes. As alças dobráveis permitiam que um soldado carregasse 2 latas em uma única mão. O design economizava espaço dentro de tanques e veículos blindados. Ouve-se o som metálico das alças travando. Em uma emergência, um único soldado conseguia correr e retornar com 4 latas de 250 tiros cada. Tentar fazer o mesmo com as caixas americanas resultaria em lesões graves. Mas a tecnologia não ficou em segredo por muito tempo. Unidades intactas da MG-42 foram capturadas no norte da África, na Sicília e na Frente Oriental. O material seguiu direto para os laboratórios aliados. Fevereiro de 1943. No campo de provas de Aberdeen, nos Estados Unidos, os técnicos desmontaram cada peça. Eles ficaram fascinados com a engenharia alemã. O salto tecnológico era evidente. Na filmagem da época, nota-se engenheiros americanos medindo cada componente com precisão. O exército dos Estados Unidos decidiu copiar o projeto. Eles queriam adaptar a arma para o calibre 30-06. Assim nasceu a T-24. Era o projeto mais próximo da MG-42 que os americanos conseguiram construir. Apenas o calibre foi alterado. Os americanos descartaram o uso direto da arma alemã original. Isso exigiria a introdução de um novo calibre em toda a linha de suprimentos. A logística seria um desastre. O projeto de cópia seguiu adiante, mas o desafio técnico era maior do que previam. Janeiro de 1944. O objetivo era simples: copiar a MG-42 alemã para padronizar o suprimento do exército americano. Mas o plano falhou logo na saída. Por que o protótipo americano nunca chegou às frentes de batalha? A engenharia tentou domar uma fera, mas acabaram criando um problema impossível de resolver. Os engenheiros receberam uma ordem direta: reduzir a cadência de tiro da metralhadora. A MG-42 original era rápida demais. Eles queriam 800 tiros por minuto para economizar munição e aumentar o controle. Para isso, dobraram o peso do ferrolho e instalaram uma mola de recuperação muito mais rígida. O erro foi ignorar a física do calibre. A munição alemã era a 7,92 por 57 mm Mauser. Já o cartucho americano .30-06 tinha 7,62 por 63 mm, 6 mm de diferença no comprimento. No papel parece pouco. Na prática foi um desastre mecânico. Na filmagem do primeiro teste, nota-se. O protótipo T-24 disparou apenas uma vez. A cápsula vazia travou no cano. O mecanismo de ejeção falhou completamente. Os técnicos tiveram que limpar a arma manualmente para cada novo disparo. Naquele momento, a lendária metralhadora alemã tinha virado um rifle de tiro único nas mãos dos americanos. O segundo protótipo foi construído. Ele finalmente disparava em modo automático, mas as falhas de alimentação eram constantes. Durante os testes, foram disparados 1.500 tiros. O resultado, 51 interrupções graves de funcionamento. À primeira vista, parecia uma evolução, mas na prática, era um retrocesso. A cadência de tiro caiu para 600 disparos por minuto. Era exatamente a mesma velocidade das armas que os americanos já possuíam. O ferrolho excessivamente pesado reduziu o ritmo e gerou um recuo violento. O impacto da massa metálica indo e voltando era tão forte que quebrava as peças internas após apenas 200 tiros. Ouve-se o som do metal rachando sob pressão. A durabilidade era inexistente.
Em março de 1944, os engenheiros desistiram. O projeto foi pausado por tempo indeterminado. O problema central era insolúvel. O cartucho .3006 era longo demais para o design original da MG-42. Adaptar o calibre exigiria redesenhar a arma do zero. Isso destruía o propósito inicial de fazer uma cópia rápida e barata. Não havia mais tempo para experimentos. O comando militar decidiu focar no que já era conhecido. O esforço foi transferido para a produção da M1919. A tentativa de nivelar o poder de fogo com os alemães através de uma cópia direta morreu ali. Assim terminou a curta vida da T-24. Em 1945. O exército americano dependia de armas pesadas e sistemas fragmentados. O esquadrão tinha o M1919 com coronha e bipé e o BAR para garantir o suporte de fogo. Havia também o M2 Browning, o lendário calibre 50. Era pesado demais para a infantaria carregar a pé. Por isso, os americanos montavam a arma em tudo: tanques, jipes, aviões e barcos. No campo de batalha, o efeito era devastador. O projétil 50 BMG perfurava blindagens e derrubava paredes. Soldados alemães odiavam o poder destrutivo dessa munição. Nos estágios finais da guerra, a M2 estava em toda parte, mas os americanos sabiam que faltava algo. A tentativa de copiar diretamente a MG-42 falhou. Isso não significava que eles ignorariam o design alemão. Por que os americanos mudaram de estratégia nos anos 50? O alto comando avaliou o conceito de metralhadora de uso geral. A conclusão foi clara: os alemães estavam certos. À primeira vista, o sistema americano era funcional, mas na prática, ter armas diferentes para funções leves, médias e pesadas gerava um caos logístico. Era melhor ter uma arma única e eficiente para todas as funções. Os engenheiros focaram no fuzil FG-42 dos paraquedistas alemães. No desenho técnico, nota-se: a ergonomia era superior e o tamanho era compacto. Eles pegaram o sistema de gás do FG-42 e o adaptaram para o novo calibre 7.62 da OTAN. Depois, fundiram isso com o sistema de alimentação de fita da MG-42. Adicionaram também a troca rápida de cano da metralhadora alemã. Dessa mistura, nasceu a M60, uma arma que se tornaria o símbolo da Guerra do Vietnã. Mas o início foi difícil. As primeiras versões apresentavam falhas constantes. O sistema de troca de cano funcionava bem no papel, mas travava no combate real. Com o tempo, os defeitos foram corrigidos. Versões posteriores da M60 se tornaram máquinas sólidas. O som da M60 dominava o ambiente. Ela foi instalada em helicópteros Huey, caminhões, barcos de patrulha e veículos blindados. Cada unidade criava suas próprias modificações de campo. A cadência de tiro era metade da MG-42 original. No entanto, a herança era visível. O sistema de alimentação vinha diretamente da Alemanha. A ergonomia e o funcionamento interno eram derivados do fuzil de elite de Hitler. Os americanos não copiaram a arma inteira. Eles absorveram a tecnologia inimiga. O resultado foi uma metralhadora que definiu décadas de conflitos na selva. Assim, terminou a busca americana pela metralhadora universal. 1945. A Alemanha perdeu a guerra, mas a história da MG-42 estava longe do fim. O país foi proibido de manter um exército, suas fábricas pararam, suas armas foram confiscadas. Por que uma arma nazista se tornou o padrão do Ocidente? A resposta é simples: eficiência técnica. Os aliados sabiam que tinham algo valioso em mãos. Os americanos tentaram copiar o projeto. Outros países usaram estoques capturados. A Iugoslávia foi além. Eles criaram a M53. Era uma cópia exata da MG-42 no calibre original. A única mudança real foi a redução da cadência de tiro. A arma foi produzida em massa e equipou o exército iugoslavo por décadas. Na filmagem da época, nota-se: soldados iugoslavos operam a arma com a mesma técnica dos alemães, mas o maior usuário pós-guerra seria a própria Alemanha. Na década de 50, a Guerra Fria mudou as regras. A OTAN precisava de uma Alemanha ocidental armada. O novo exército alemão olhou para o mercado global. Eles compararam as metralhadoras mais modernas da época. A conclusão foi unânime: eles já possuíam algo superior. À primeira vista, uma arma obsoleta de um regime caído, mas na prática, a melhor engenharia disponível. Havia um problema técnico:
Os desenhos originais da MG-42 foram levados pelos soviéticos. O arquivo estava em Berlim Oriental. A empresa alemã Rheinmetall teve que agir. Eles aplicaram engenharia reversa na própria arma, desmontaram unidades antigas, mediram cada peça e refizeram os cálculos. O resultado foi a MG-3. O design básico permaneceu idêntico. A mudança principal foi o calibre para o padrão 7.62 da OTAN. A metalurgia foi aprimorada, o acabamento ficou mais resistente. Suportes para veículos foram adicionados. Ouve-se o som característico de 1.200 tiros por minuto. O rasgo de tecido continuava lá. A inovação técnica estava no ferrolho. A arma vinha com 2 tipos diferentes. O soldado podia escolher. O ferrolho padrão mantinha a velocidade original de 1.200 disparos. O ferrolho pesado reduzia o ritmo para 800 tiros por minuto. Não era necessário mudar o sistema de gás ou a mola, bastava trocar a peça de aço. O peso fazia todo o trabalho. O soldado decidia se queria volume de fogo ou controle de munição. A MG-3 ainda está em serviço hoje. 70 anos depois, o desenho básico da Segunda Guerra permanece no topo. A engenharia superou a ideologia. O tripé Lafette. Esse é o componente que transformou as metralhadoras alemãs em armas definitivas. Ele não era apenas um suporte, mas uma peça de engenharia que desbloqueava o potencial total do armamento. Essa tecnologia seguiu viva na MG-3. Curiosamente, a versão moderna, a Feld-Lafette, manteve o suporte para óticas, mas descartou a função mais genial do projeto original. Por que o tripé original era tão superior? A resposta está na estabilidade. Ele convertia uma metralhadora leve em uma configuração pesada de alta precisão. Funcionava perfeitamente tanto na MG-34 quanto na MG-42. A arma era acoplada diretamente ao suporte. O sistema contava com molas amortecedoras que absorviam o recuo violento. Isso tornava a metralhadora estável mesmo em disparos de longo alcance. No vídeo, observa-se o detalhe. O gatilho era integrado ao próprio tripé. O atirador operava a arma sem encostar nela. Isso impedia que as vibrações do corpo humano afetassem a mira. A precisão permitia até o fogo indireto. A metralhadora atuava como uma artilharia leve para negação diária, mas o recurso mais letal era o Tiefenfeuer Automat. Traduzido, significa mecanismo automático de busca de fogo. Tratava-se de um computador analógico. O funcionamento lembrava um relógio mecânico de precisão. A equipe pré-configurava as zonas de tiro travando os limites de elevação. Uma vez ajustado, o suporte movia o cano para cima e para baixo em um arco definido. O resultado era devastador. Quando o atirador puxava o gatilho, a MG varria a zona de morte automaticamente. As rajadas percorriam toda uma encosta ou um trecho de estrada sem intervenção humana nos controles. O design também favorecia a sobrevivência. Com esse suporte, a arma ficava extremamente baixa, rente ao solo. O atirador usava uma mira periscópica para disparar de trás de uma cobertura total. Na prática, a posição era quase impossível de detectar e muito difícil de destruir. Havia uma tática para criar caos total. Os soldados alemães posicionavam a metralhadora e amarravam uma corda ao gatilho do suporte. Eles disparavam remotamente de um abrigo distante. A arma varria a zona de abate sozinha enquanto houvesse munição na cinta. A MG-42 mudou o mundo militar. Quase todas as metralhadoras de uso geral criadas após a Segunda Guerra Mundial herdaram algo dela. A influência é direta e incontestável. Hoje, a MG-3 continua em serviço em mais de 30 países. Ela equipa tanques e veículos blindados modernos. Novas plataformas de controle de fogo agora tentam extrair cada gota da sua alta cadência de tiro. Talvez o futuro reserve um cenário inusitado. Se alienígenas invadirem a Terra com armas laser, as variantes da MG-42 ainda estarão disparando rajadas longas contra eles. A história dessa arma ainda não terminou.